Eu sou a Simi e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse negócio de tecnologia, as pessoas ficarem preocupadas da tecnologia avançar tanto que chegar a roubar o emprego das pessoas, tá? E o porquê que eu tô falando sobre isso com vocês? Não sei se vocês estão me acompanhando lá no Instagram, se vocês ainda não me acompanham, me segue lá. Lá eu coloco bastante coisa sobre o meu dia a dia e tudo mais que eu não posso postar aqui. E eu estou viajando, tá? Se vocês me acompanham lá, vocês já sabem que eu estou aqui na província de Hunan. Essa cidade aqui chama Hulinwan, tá? E essa cidade aqui ela é muito famosa porque ela é bem perto ali do Parque Nacional, onde tem as pedras que são conhecidas pelo filme Avatar, aqueles pilares bem altos de pedra. É bem diferente, é um cenário meio único aqui dentro da China. E isso me fez pensar bastante, tá, gente? Porque eu venho de uma cidade muito grande, eu venho de um dos polos, ele está se formando um dos principais polos de tecnologia no mundo. Se vocês ainda não conhecem a cidade onde eu moro, ela chama Shenzhen. E Shenzhen, ela vai ser muito falada daqui para frente, tá? Essa cidade, ela só tem como avançar cada vez mais. E lá é onde tem as maiores empresas de tecnologias. Então, tipo assim, qualquer uma dessas empresas que vocês cotarem aí, chinesa, né, obviamente, vai ter lá. Então, Huawei tem sede lá, Tencent tem sede lá, um monte de empresas assim tem sede lá. E a cidade, ela avança muito rápido, muito rápido mesmo. Cada mês é diferente, cada mês tem coisa nova. Sempre tem alguma coisa assim que você nunca imaginou que existiria e já tem. E assim, como eu vivo no meio desse mundo, eu sempre acho que é tudo muito normal no resto do mundo e tudo mais. E aí, quando eu acabei vindo para esses lugares aqui, né, que são lugares mais de interior, que são mais simples, eu comecei a reparar que a vida por aqui, ela acontece mais devagar. A gente não tem tanto avanço, tanta tecnologia como lá onde eu moro, mas ainda tem muita tecnologia, né? Como, por exemplo, eu fui lá no parque, nesse parque nacional como que chama? Janjajá, não, Janjajê. Sei lá, gente, depois escreva aí, eu tento escrever nos comentários, mas é um parque nacional muito bonito. Inclusive, eu quero até convidar vocês, porque eu estou pensando em criar um segundo canal só para vlog, porque o YouTube não gosta que fica misturando muito esses assuntos, né? Então, voltando ao nosso assunto, nesse parque eu vi aquelas telas, sabe, quando você olha os mapas, que você quer se localizar ali para ver para que lado que você vai, tudo touchscreen. Inclusive, se vocês quiserem acessar a internet lá, dá para vocês clicarem no botão e tudo mais. Eu achei bem interessante. Outra coisa também que eu achei bem interessante também é que antigamente, quando você ia nesses lugares, vocês queriam saber sobre o local, ou vocês contratavam um guia turístico, ou vocês podiam, em alguns lugares, tá? Geralmente mais museu isso, alugar um fone de ouvido e ficar escutando a história sobre cada ponto turístico, né? E aqui nas placas, hoje em dia, todas elas têm um código de barra. Você simplesmente passa pelo local ali que tem alguma coisa importante, você vai com seu celular, escaneia e começa a escutar um áudio. Achei super interessante porque com esse tipo de tecnologia você pode colocar ali diversas linguagens, né? E pode estar disponível informação o tempo todo para as pessoas. Só que aquele negócio, né? Isso também diminui um pouco o serviço dos guias turísticos. E outra coisa que tem muito aqui na China também, que também toma já os lugares das pessoas, é que a maioria dos restaurantes agora, eles não tem mais menu. Você entra no restaurante, você escaneia o código de barra na sua mesa, já escolhe a comida por ali, no aplicativo, já paga, já o pedido já vai ali na cozinha direto e eles já mandam a comida para você. Diminui essa parte do serviço do garçom, né? A eficiência se torna muito mais rápido.
Outra coisa também que está diminuindo bastante em relação a manuais, né, dentro de produtos também. A maioria agora está começando a vir com código de barra na caixa, você só escaneia lá, já consegue acessar o manual todo, o que é muito bom porque ajuda, querendo ou não, ajuda a natureza, né? Não gasta muito papel para ficar fazendo esses manuais que quase ninguém lê, e economiza no frete por causa do peso, tá? Então, assim, do mesmo modo que tem a parte boa da tecnologia, né, que traz esses avanços, traz essas facilidades, traz tudo isso para as nossas vidas, também tem essa X da questão, que as pessoas ficam pensando, mas e agora? Essas pessoas que trabalhavam com essas coisas vão fazer o quê? Né? E aí eu estava conversando com essa minha amiga e a gente chegou à seguinte conclusão, que as pessoas, na verdade, elas não precisam ficar com medo do que vai acontecer com elas, né? Do que vai acontecer. Infelizmente, algumas pessoas realmente vão perder emprego, sim, mas o mundo, ele avança, e do mesmo jeito que profissões desaparecem, novas profissões são criadas. Ih, gente, tá ficando meio escuro lá pra lá, eu vou voltar pra cá. Novas profissões, elas são criadas, né? Como, por exemplo, né? Quando existia aquela época dos meus pais, existia pessoas que faziam cópias, como que chama? Mimeógrafo? Acho que é isso, né? Aquele que colocava um monte de álcool lá, que as folhas saíam tudo com aquele cheiro forte. Na época da minha mãe era muito importante que a pessoa ela tivesse um curso de datilografia na máquina de escrever. Hoje em dia as pessoas não precisam mais, né? E hoje em dia, se vocês forem pensar, por exemplo, quem ia imaginar que um dia ia existir iFood e as pessoas poderiam ganhar dinheiro entregando comida? Ou quem ia imaginar que um dia as pessoas elas pudessem pegar o seu próprio carro e ganhar dinheiro trabalhando, fazendo Uber, por exemplo, né? Então, muitas coisas assim que a gente não imagina, ela acaba surgindo também. A diferença é qual país está aberto para novidades, quais países estão preparados para acompanhar toda essa evolução que está andando em passos muito largos, né? Aqui na China, por exemplo, que eu falei para vocês, que não se usa mais dinheiro. Todo lugar que você vai, inclusive lá dentro do mato, que eu falei pra vocês que eu tava andando lá pra poder ver as pedras do Avatar, todo mundo código de barra, né? Transferência ali, tudo online. Então, assim, é uma coisa meio inevitável. Aqui na China as coisas elas caminham muito rápidas, só que as pessoas elas estão sendo preparadas para tudo isso, né? Não sei se algumas pessoas, eu tenho certeza que vai discordar de mim, né? E eu não vou entrar nessa parte de ser bom ou ser ruim, isso que a China fez, tá? Porque não cabe a mim ficar falando sobre isso nesse vídeo. Mas a China adotou aquela política de um filho, né? Então o que aconteceu? A maioria das famílias acabou tendo um filho só, no máximo 2, né? Algum lado, se fosse de interior, podia ter até mais. Mas essas crianças, elas começaram a ter uma vida melhor, uma oportunidade melhor. E os pais dessas crianças, como era um único filho, eles começaram a se preocupar demais com a parte de educação. Eles queriam muito que essas crianças tivessem educação e tivessem vidas melhores do que eles, né? E como era só um filho só para criar, toda a atenção da família inteira, né, dos avós, dos pais e tudo mais, ia tudo para essa criança. O que fez essa criança também melhorar muito de vida. Hoje em dia, se você pega as crianças chinesas, muitas delas, com menos de 10 anos, elas já estão aprendendo a fazer programação, criar robô, montar... obviamente não coisas assim muito complexas, mas elas já estão sendo inseridas nesse mundo, né? E o que me deixa muito triste, porque no Brasil a gente pensa assim nas nossas crianças e ainda tem crianças que não têm nem acesso à escola ainda, né? Então, assim, existe essa diferença também, né? Como essa tecnologia vai afetar a gente, né?
a tecnologia, muitas vezes a gente não precisa ter medo dela, mas o problema é que a gente precisa ter um jeito de ser preparada para tudo isso. Aqui na China, eu vejo as coisas acontecendo muito rápidas, tá? De 10 anos atrás para até agora, muitas coisas aconteceram mesmo. Eu peguei essa parte dessa evolução de pagamento via online, tá? Toda essa parte de desenvolvimento também de e-commerce, eu também acompanhei tudo isso. Foi um avanço assim gigantesco e chega a assustar, sim, chega a assustar, mas eu também vejo que muitas coisas boas vêm com tudo isso, né? Eu não sei qual que é a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que realmente que a gente tem que temer tecnologia ou não. Eu sou uma das pessoas que gosta muito de tecnologia, eu sou uma pessoa que fico muito empolgada com qualquer coisa que aparece de novo, porque eu acho que se a gente olha, sempre tem o lado bom e o ruim. Eu acho que a maioria das pessoas querem utilizar as coisas para um lado bom, né? Então eu gostaria assim que as pessoas elas começassem a pensar de uma forma mais aberta também, ver assim que muitas coisas podem ter benefícios, sim, mas nós temos que preparar nossas crianças e temos que preparar o futuro, né, que está aí para vir. Não sei se vocês concordam comigo, discordam, deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Quero saber também se de repente eu comentei sobre alguma coisa que vocês acharam interessante. Desse, por exemplo, negócio do cardápio na mesa dos restaurantes, se de repente estiver aí na sua cidade ou não tiver, também escreve aqui embaixo. E se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essas coisas com vocês, que eu tenho um papo mais direto, assim, alguns vídeos não tão sobre review, também deixa aqui nos comentários para eu tentar preparar alguns materiais para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Se vocês ainda não são inscritos, por favor se inscrevam. Não esqueçam de ativar os sininhos das notificações e fiquem ligados para o meu segundo canal. Não sei quando que eu vou lançar ele, mas eu já tô com alguns vídeos, então talvez em breve, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.